Você está sendo prudente no teu caminho? E se o Senhor lhe chamasse hoje, como seria? Vamos falar disso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos aí com a palavra de Deus, sempre convidando as pessoas para estarem conosco, compartilhando, porque sempre essa palavra pode ser luz, como é para você e para tantas outras pessoas. Quero hoje partilhar o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor vai lhe impor a sorte dos hipócritas, ou seja, daqueles que, querendo viver uma coisa, falando uma coisa, agem de forma diferente. E é interessante porque nenhum de nós sabemos a hora que o Senhor virá de forma particular para cada um de nós. Nós podemos falar aí dos fins dos tempos, alguns até se arriscam a dar os sinais e também a dar que os momentos estão agora para terminar. Mas uma coisa é certa, a maioria de nós, dentro de 30, 40 anos, se encontrará com o Senhor. E precisamos ser prudentes. E é interessante dessa dimensão. Quando fazia essa homilia, lembrava de uma carta titulada Carta do Além, uma carta escrita na Alemanha por volta de 1937. Foram achar, enquanto mexiam naquilo que são as coisas pessoais de uma freira que havia falecido, acharam esta carta. Esta carta era de uma amiga que aparentemente escrevia a ela do além. E esta carta ela se espalhou. E quando foram ver os fatos narrados naquela carta, aqueles fatos historicamente se batiam. Então, um exemplo é que esta pessoa que estava escrevendo, teoricamente, do além, ela teria morrido. Então tinha a estrada, tinha o local e tinha um acidente e morreu com seu esposo. Então, todas estas coisas estavam historicamente documentadas em um acidente que tinha acontecido naquela época, naquela circunstância, com aquelas pessoas da qual se estava ali, onde ela estava escrevendo, e seu esposo. Então, o que se percebe? Uma certa autenticidade. Então, se deu uma autorização, ali na região, as autoridades religiosas permitiram que fosse divulgada esta carta como um alerta. Depois você pode encontrar como livro, com pequenos livros, para você também ler sobre esta carta. Mas tem um ponto que eu queria colocar para vocês que apareceu nesta carta. Ela disse o seguinte, que sempre vinha dentro dela algumas intuições do que fazer. E justamente no dia em que aconteceu o acidente, veio nela um desejo profundo de poder ir à igreja. Ela não era de igreja, ela não frequentava, mas naquele dia deu uma vontade muito grande de ir na igreja, uma inspiração. Mas como ela dizia, como sempre, ela foi como que apagando aquela chama dentro dela. E aquele dia que ela deveria ir na igreja, que seria, na verdade, o seu último dia, ela deixou de ir. Não viveu mais aquela oportunidade que o Senhor lhe dava
de voltar-se para Ele. E é verdade, nenhum de nós poderemos chegar ao Senhor e dizer: olha, Senhor, eu não tive oportunidade, não foi me dada a oportunidade de conhecer, de me aprofundar. Tudo isso é engano. Quando você chega diante do Senhor no céu, você não tem como mais basear-se nessas mentiras. As coisas se tornam claras e você percebe que muitas vezes você deixou o escuro. E ela coloca que uma das principais erros, uma coisa muito simples, ela colocou o seu marido como se fosse Deus na vida dela. Olha que coisa sutil, porque é um amor, é algo importante, mas tomou o lugar de Deus. O lugar que deveria ser o lugar de Deus na vida dela foi colocado o esposo, foi colocado ele no lugar. Então a vida dela girava em torno deste relacionamento. E aí você vai percebendo que não tem tempo. De repente, você voltando de uma visita que eles estavam fazendo, um farol um pouco mais alto, uma situação de pista ruim, perderam o controle, desceram o barranco e acabaram ali, justamente morrendo, atingidos, por árvores e assim por diante. O que acontece? Não sabiam. Talvez se soubesse, tivesse se preparado melhor. Mas há uma sabedoria muito antiga. Viva cada dia como se fosse o último. Perguntaram para um santo, o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Eu faria o que eu estou fazendo. Não mudaria nada, porque o que é bonito, quando você tem essa dimensão de que se hoje fosse o último dia da sua vida, você não mudaria nada, no sentido que você não precisaria ir perdoar ninguém, que você não precisaria fazer aquilo ou fazer aquilo outro, ou deixar aquilo ou aquilo outro, significa que você hoje vive de acordo com aqueles princípios que está dentro do teu coração e que Deus colocou dentro de você, porque você vive de acordo com eles. Quando você está fora desses princípios, você fala assim: poxa, então se agora é a última hora, eu preciso resolver isso aqui, Pois é, se você olhando para dentro de você, percebe que os princípios cristãos que está dentro não correspondem a algumas práticas externas, faça isso que precisa ser mudado ainda hoje, porque não pode ser que não tenha amanhã. E esta é a lógica para viver bem todos os dias. Pense um pouquinho sobre isso, não seja surpreendido, vamos dizer, por esta visita, indo para os caminhos como se o Senhor fosse sempre demorar a chegar. É como fez este servo mau, imprudente, que foi viver a vida como se o Senhor não fosse chegar. E ele chegou na hora que ele menos esperava. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.